Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar, né, continuando sobre os órgãos vegetativos, nós vamos falar das folhas, que é o que estava faltando, tá? Agora vocês podem acompanhar com a apostila já aberta, né? Já vai na página 39, abre a apostila nessa página e vamos acompanhando durante a explicação. As folhas podem ter os mais diversos formatos. A gente encontra folha de formatos variados, né? E cada formato dela tem um nome, vocês sabiam disso? Depois eu mando para vocês lá no grupo os diferentes nomes que a gente tem das folhas, tá? Mas para que serve a folha numa planta? Você sabe para que serve? Por que a folha existe, né? A folha, ela não está lá somente para enfeitar a nossa árvore, a nossa plantinha, né? Olha lá, esse órgão vegetal desempenha importantes funções na planta. Entre elas, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Para que serve a fotossíntese na planta? Por que ela é importante? É o mesmo que a gente respira, é tão importante quanto a gente se alimenta. Faz esse mesmo processo. A fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz a glicose, ou seja, o alimento dela. Quando ela puxa a seiva bruta, né, do chão, né, que que é a água e os sais minerais, na hora que ela puxa, leva para as folhas e ocorre uma reação química nas folhas, que a gente chama de fotossíntese. Ela está preparando esse alimento, né? Ela está fazendo esse alimento para ela poder absorver e as suas células terem energia para isso, né? Que é a glicose, que é um açúcar, tá? E a transpiração é quando ela elimina a água, ou seja, a gente não transpira também, a gente não perde água, porque está muito quente, a planta também transpira, né? Tanto que ela é muito importante para manter a umidade. Quanto mais árvores a gente tem no local, melhor vai ser a umidade daquele local, tá? E a respiração. Não é porque a planta faz a fotossíntese que ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio que ela não respira, tá? A respiração, a planta utiliza o oxigênio e costuma ser à noite que ela faz esse tipo de processo. Então, quais são as principais funções que a folha faz, né? Fotossíntese, transpiração e respiração. É isso que vocês têm que entender nesse momento, agora, tá? Saber quais são as funções dos órgãos das plantas. Então, vamos voltar lá. Raiz, qual a função da raiz? Fixar a planta no solo e absorver os nutrientes e a água. Qual a função do caule? Transportar esses nutrientes, manter a planta ereta. E da folha, qual é a função dela? Fotossíntese, ou seja, fazer com que a planta tenha o alimento necessário para ela, a transpiração, que ela perde a água, né, para o meio, e a respiração também. Para que esses processos fundamentais da vida das plantas aconteçam, a estrutura, o desenvolvimento e o tamanho das folhas são extremamente importantes. Então, olha aqui o ciclo, né? Olha lá, oxigênio, libera o oxigênio, respiração, pega o gás carbônico para fazer a fotossíntese, libera o oxigênio. Então, é um ciclo sem fim. Assim como existe o ciclo da água, que a água evapora, condensa, cai, precipita. Isso é um ciclo, é uma renovação. As folhas também fazem essa renovação do nosso ar. Nas plantas, a fotossíntese ocorre somente na presença de clorofila. Grifem aí, que é um pigmento que dá coloração verde às folhas. Então, as folhas só são verdes por causa desse pigmento chamado clorofila, que é onde ocorre a fotossíntese, tá? Além da captação de água e luz solar, as plantas precisam absorver oxigênio e gás carbônico para que suas funções vitais ocorram. Isso ocorre por meio dos poros microscópicos existentes nas folhas, chamados de estômatos. Se a gente pudesse ter aula presencial, tivesse um microscópio legal, dava para a gente ver essas estruturas, tá? E
a planta ela não é que ela absorve o gás carbônico por toda a parte da folha, não, ela absorve por essas aberturas chamadas de estômatos, né? Que elas abrem e fecham, tá? Elas não ficam abertas o tempo todo, não. Que é por onde também ela ocorre a transpiração, tudo isso. Então, lá, os gases entram pelos estômatos e são distribuídos pelas células de toda a folha, né? Que é onde ocorrem essas reações. Lembra lá do ano passado que a gente estudou as células, né? Aqui no comecinho que a gente falou sobre a célula vegetal. Olha lá, com a imagem ampliada, é possível observar... Desculpa, gente. Que os estômatos são formados por duas células modificadas e que entre elas se forma o poro. Então, aqui é uma célula, aqui é outra, que são modificadas e acabam se juntando. Aonde o quê? Eu tenho uma abertura, lá, um poro, o qual possibilita a entrada de oxigênio e a eliminação de gás carbônico na respiração da planta, assim como a absorção de gás carbônico e a eliminação de oxigênio durante a fotossíntese. Então, ela não sai por qualquer superfície, qualquer parte da planta. Acontece pelos estômatos. Além das trocas gasosas, os estômatos são a principal via de eliminação da água para o ambiente. Processo chamado de transpiração, né? Isso porque apenas uma parte da água absorvida pelas raízes é retida pela planta, dependendo das condições. Ou seja, tem plantas que retêm mais, tem plantas que retêm menos. Qual planta será que vai reter mais água? Aquela que mora, aquela que vive, né, em regiões quentes e úmidas ou aquelas que vivem em regiões mais secas, hein? Me fala aí. As folhas também, elas podem sofrer adaptações. Olha só, o cacto, ele não tem folha, mas olha aqui, esses espinhos. Para que servem esses espinhos? São folhas, na verdade, os espinhos são folhas modificadas que faz com que a planta perca menos água para o ambiente. Vamos imaginar uma coisa, deixa eu pegar uma folha aqui. Olha só, qual superfície ocupa mais espaço? Essa folha inteira, ou se eu enrolar ela assim como um canudinho, olha só. Qual que vai ocupar menos área, menos espaço? O canudinho, né? Assim acontece com aqui os espinhos. Eles ocupam menos espaço e menos ação do ar em contato com ele. Então, eles perdem menos água para o ambiente. Olha só o tamanho dessa folha aqui, ó. Eu não sei que plantinha que é essa aqui, mas olha só, as plantas das florestas tropicais apresentam folhas largas, olha lá, porque elas precisam de mais luz, né? Absorver mais luz, e elas eliminam mais água porque elas têm muita água ao redor. Então, olha só a diferença de tamanho. Então, as plantas, as folhas também podem ter modificações dependendo do ambiente em que a planta está. Quando ela não precisa perder muita água, ela tem esses espinhos, né? Que é diferente do acúlio, tá, pessoal? Que é a da roseira, tá bom? A roseira não é um espinho, a gente chama de acúlio, tá? Depois a gente vai falar sobre eles, tá? Temos também, olha só, vocês já viram essa flor aqui, né? Ela chama bico de papagaio, né? Aqui tá como flor de Natal, mas eu conheço ela como bico de papagaio. Vocês devem ter visto, ela solta você tira essa folhinha dela, ela solta um líquido bem branquinho, né? Bem leitoso. Pode dar alergia, tá, pessoal? Isso daqui, essa parte colorida aqui, não é a flor, é uma folha modificada. A flor é essas pequenininhas aqui no meio, é igual o girassol. Não sei se vocês já repararam, mas aquelas partes amarelas do girassol não é a flor, são folhas modificadas que a gente chama de brácteas, tá? E a flor do girassol tá no miolo dela, ele dá um monte de florzinha pequenininho e cada florzinha vai originar uma semente.
né? Por isso que o girassol ele enche de semente, porque cada sementinha daquela veio de uma florzinha, tá? E assim acontece nessa daqui. E por que então que eles são assim? Para chamar atenção, porque a flor é muito pequenininha, não é vistosa, não chama atenção de passarinho, não chama atenção de beija-flor, não consegue chamar. Então, com as folhas modificadas em brácteas, né, coloridas, né, intensas, consegue chamar a atenção dos animais polinizadores que acham as florzinhas pequenininhas ali no meio. Dá para entender? Outro exemplo de folha modificada são as folhas carnívoras, né? As plantas carnívoras. A professora, se eu pôr o dedo ali, ela vai comer meu dedo, vai arrancar fora? Não, gente, não vai. Eu também já fiz essa experiência, eu achava que ela ia comer, mas ela não come não, viu? E é muito difícil criar uma. Gente, eu já tive acho que umas 3 plantas carnívoras, eu desisti, porque elas são muito frágeis para criar elas, né? Tem que ter um ambiente todo certo, fazer uma irrigação. Eu não aprendi ainda a cuidar delas. Olha lá, as folhas insetívaras, tá? Não é carnívora, tá bom? São estruturas que capturam principalmente insetos por meio da secreção de uma substância que mantém os organismos presos a ela. Ah, professora, mas eu já vi um ratinho cair dentro de uma planta carnívora e ela comer ele. Ela não vai comer ele, né? Ela vai tentar digerir, soltando esse líquido, tá? Que tem dentro dela para digerir. Mas são flores maiores, né? São plantas maiores, né? Que aqui a gente nem costuma achar. Elas realizam fotossíntese também, porém, por crescerem normalmente em locais pobres em nitrogênio e mineral, ou seja, a terra dela não é uma terra fértil, não é uma terra igual a vermelha que a gente tem aqui na região, né? Ela captura, às vezes, insetos pequenos para complementar a sua nutrição, certo? Aqui tem uma experiência que não vamos fazer no momento. E aqui eu tenho atividades na página 42, que eu vou mandar áudios para vocês explicando como faz cada uma dessas. Entenderam, pessoal? Qual a função? Então vamos revisar. Função da raiz: fixar a planta no solo e absorver os nutrientes. Função do caule: transportar esses nutrientes para toda a planta. Função das folhas: fotossíntese, respiração, transpiração. Certo, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima.